Olá, então, nessa terceira parte da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as outras formas de apresentar, né, a nossa frequência absoluta, como de forma relativa ou de forma percentual ou de forma acumulada. E isso ainda dentro da distribuição de frequência, ok? Então, quais são as outras formas de apresentar além da frequência absoluta, né, que era o que a gente tinha no nosso último exemplo da tabela? Eu tenho a frequência relativa, certo? Que nada mais é do que a proporção com que eu tenho das minhas frequências, certo? E a frequência acumulada, que é a soma de todas as frequências anteriores até determinada classe, tá bom? Então, ambas são representadas por essa fórmula da somatória aqui, mas essa aqui, por exemplo, nada mais é do que o valor que eu tenho da minha classe, né, dividido pelo meu total de amostras, certo? Aqui, o que é? Vai ser a soma de todas anteriores, certo? Então, vamos para o nosso exemplo. Então, lembra lá que eu tinha, de 40 a 46 eu tinha frequência absoluta de 3, certo? E assim por diante, né? De 46 a 52, 4. Então, isso aqui, frequência absoluta. Aí, agora, para essa aula, a gente vai aprender a frequência relativa. O que é a frequência relativa? É a porcentagem que essa frequência absoluta reflete em relação ao meu total de amostras. Então, é só eu fazer a regrinha de 3. Vocês estão lembrados da regrinha de 3? Então, se 50 representa 100% da minha amostra, a frequência absoluta 3 representa quantos por cento? Certo? Então, aí eu vou fazer x, 50x, né? Eu vou fazer aqui multiplicado em cruz. 50x é igual a 3 vezes o 100. X vai ser 300 dividido por 50. Então, x é igual a 0,06, que é 6%, certo? Então, eu vou fazer essa frequência relativa para todos os meus dados, tá? Se eu for seguir a fórmula que foi apresentada anteriormente, eu tenho que frequência relativa é igual o número da classe 3 dividido pelo total de amostras, 50. É só eu fazer essa continha, tá? Que vai dar a mesma coisa, 0,06 ou 6%. Se eu for fazer, então, para 4, a frequência relativa na classe 2 vai ser 4 dividido por 50. Então, vai dar 0,08 ou 8%, certo? E assim por diante. A somatória das minhas porcentagens tem que ser 100%, certo? E aí, quando eu tenho aqui em porcentagem, fica muito mais fácil de eu enxergar onde se encontra a maioria dos meus dados. Então, aqui eu enxergo com muito mais facilidade que 36%, 14% e 10% representam a maioria dos meus dados e elas estão acima do intervalo de 64% até 82%, certo? Então, vocês estão percebendo que fica mais fácil de enxergar do que se eu tiver apenas números? Então, por isso que essa frequência é importante, tá? E eu posso ter a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? É a somatória da minha classe mais as anteriores. Então, por exemplo, se eu estou aqui na classe 1, quem que é acumulada? É o próprio 3. Se eu estou aqui na classe 2, quem que é acumulada? É o 7, porque é o 4 mais o 3 anterior.
Se eu estou aqui na terceira classe, é 15, porque é 8 mais 4 mais 3, que dá 15. Aqui dá 20, porque é 5 mais 8 mais 4 mais 3. E por aí vai. Quando eu chegar aqui na minha última amostra, eu tenho que ter uma frequência acumulada igual ao número de amostra total, certo? Então, isso é a frequência acumulada. Eu vou somando as anteriores à minha classe. Então, se eu estou aqui, ó, nessa 1, 2, 3, na quinta classe, eu vou ter 18 mais 5 mais 8 mais 4 mais 3, que dá o 38, certo? Então, para essa aula, para essa parte da aula, era isso que a gente tinha para conversar. Se vocês quiserem parar um tempinho para fazer todas aquelas frequências relativas aí no caderno e ir treinando para isso, é melhor, ok? Na próxima aula, a gente vai fazer mais um exemplo sobre isso, tá? Então, fiquem tranquilas. O que eu quero de vocês hoje é que vocês consigam interpretar uma tabela de distribuição de frequência, ok? E responder aos questionamentos que estão lá no fórum, certo? Então, até a próxima aula e bons estudos para vocês!